Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre a oração. Nós estamos no ano da metanoia, mudança de mente. O tema desse mês, mudança que vem do alto. E orando a Deus para falar aos irmãos nessa noite. Há um tempo já estava orando a Deus, pedindo a Deus a palavra. E uma das coisas que o Senhor me falou é acerca da oração. O poder da oração. A palavra oração, ela tem diversas definições. Se você for ver no Google ou no dicionário, você vai encontrar diversas definições para a palavra oração. Mas através de uma pesquisa, uma muito me chamou a atenção, que é falar. A palavra orar ou oração, ela tem uma das suas definições como falar. Falar com alguém. Falar com Deus. E partindo dessa definição, eu comecei a analisar a palavra do Senhor. E Deus me levou no princípio, lá onde tudo começou. A Bíblia diz no capítulo 1 de Gênesis, que quando Deus ele começa a sua criação, ele começa falando. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então Deus começa a falar dizendo: haja luz e houve luz. Então nós entendemos que Deus ele começa tudo através da palavra, através da palavra oração. Durante 5 dias, o nosso Deus fez todas as coisas falando. Em outras palavras, Deus fez todas as coisas orando. A expressão de Deus dizia: haja separação, e havia separação. Deus dizia: haja luminares no céu, haja separação entre terra seca e mar. Durante 5 dias o nosso Deus, ele esteve orando na criação. Então, irmão, aqui já nós aprendemos a primeira lição. Se até o nosso Deus, para que as coisas acontecessem aqui na terra, orou, imagina eu e você. Aprendemos a primeira lição logo com o próprio Deus, porque o nosso Deus é um Deus que estabelece princípios. Ele não precisava fazer, mas ele fez para deixar para os seus filhos. Então Deus, ele durante 5 dias esteve orando, haja e ouve. E é interessante que durante esses dias Deus via que era bom e seguia-se o novo dia. Mas ainda no livro de Gênesis me chama a atenção que durante esses 5 dias Deus ele ora só. Mas no 6º dia, que é a criação do ser humano, Deus ele agora faz a primeira oração em grupo. Quando ele fala: façamos um homem conforme a nossa imagem e a semelhança. Ali nós vemos de uma forma teofânica Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na criação do ser humano. A primeira oração em grupo, em concordância. Para quê? Para criar um ser humano. Porque Deus entendia que ele precisava estabelecer princípios de unidade. Para criar coisas, Deus não estabelece princípios de unidade. Ele fez só. Mas para criar o ser humano, Deus pensa e fala: eu preciso estabelecer princípio de unidade. A criação precisa entender, aleluia, que a unidade é a base de tudo. Então Deus começa a criação dizendo: façamos um homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você que está me ouvindo, que está me vendo, tem um pouco de Deus Pai em você, mas também tem um pouco de Deus Filho e também tem o Espírito Santo. Você é 3 em 1, porque você é como Ele.
Então dentro de nós há unidade, dentro de nós há comunhão, há sensibilidade com o nosso próximo. Por quê? Porque a criação foi assim. Uou. Deus é perfeito, faz a criação, o homem e a mulher. O que me chama a atenção ainda no livro de Gênesis é que o nosso Deus, capítulo 2, se eu não me engano, o verso de número 23, a Bíblia diz que o Senhor plantou um jardim no Éden. O Senhor agora deixa de ser o próprio Deus e vira jardineiro. E o nosso Deus planta um jardim para quê? Para se comunicar com o homem. Porque a Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, Deus ia para se relacionar com o homem, para falar com o homem, para orar com o homem, estabelecendo o que, irmão Tiago? Mais uma vez, princípios. Deus sabia que o homem precisava entender sobre esse mistério da oração, sobre o que era falar um com o outro. Então Deus estabelece um jardim no Éden, Ele mesmo faz o jardim. Olha que coisa linda. E coloca um homem no jardim, e lá todos os dias Deus ora com ele, Deus fala com ele. Aleluia. Você pode imaginar isso? Em toda a Bíblia você vai ver essa palavra oração. É uma palavra que ecoa por gerações e gerações. Eu acho muito interessante a definição e o que diz Spurgeon sobre a oração. Spurgeon diz que ele prefere ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Por que ele fala isso? Porque ele entende que é no secreto que Deus manifesta ao homem a plataforma, que é no secreto que Deus revela ao homem o que ele vai falar na plataforma. Então por isso que Spurgeon, quando ele diz, eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 a pregar, porque é no secreto que Deus vai te revelar aquilo que você vai falar diante das pessoas. É lá. Durante toda a Bíblia, como eu disse aos irmãos, nós vamos ver essa palavra através de algumas pessoas. É lógico que durante as gerações e o pecado que entrou no mundo, isso se perdeu. Mas Deus sempre quis, de alguma forma, reestabelecer esse princípio. E quando eu olho a vida de Abraão, eu escrevi algumas coisas aqui acerca de Abraão. Abraão, amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus. E quando nós vamos ver sobre a vida de Abraão, me chama a atenção que Abraão, ele tinha um particular com o Senhor. Abraão, ele era e nos ensina ser um intercessor, ou ele nos ensina a oração intercessória, quando a cidade de Sodoma e Gomorra estava para ser destruída. Lá está Abraão intercedendo, num diálogo com Deus que eu acho muito interessante, falando com Deus, porque orar, como eu disse, é falar com Deus. E ele numa oração intercessória, ele fala, Senhor, se tiver 50, Pai, o Senhor não vai destruir aquela cidade. O Senhor fala, Abraão, se tiver 50, realmente eu não vou destruir. Veja a intimidade que Abraão tinha com Deus. Não é à toa que ele é chamado de amigo do Senhor. Mas Abraão também me ensina uma segunda lição. Abraão teve um filho da promessa, todos nós sabemos. E essa segunda lição me chama a atenção, porque Deus só falou uma vez para Abraão, Abraão, pega o teu filho, o filho da promessa, leva ele e sacrifica ele no monte. Irmão, se você for analisar o texto, Deus não falou 2 vezes, Deus não falou 3 vezes. Abraão também não questionou, será, Senhor? Ou será que é a voz de Deus? Abraão nos ensina, primeiro, ter obediência a Deus. Segundo, nos ensina a ter intimidade com Deus. Isso mostra quando Abraão pega o seu filho e vai diante do sacrifício, mesmo sabendo que Deus ia o livrar, ele nos ensina que ele tinha uma intimidade com Deus.
ainda olhando a Bíblia, porque também não lembrar da vida de Moisés. Moisés, um improvável, que foi deixado na beira de um junco, porque no seu tempo, os homens queriam matar, era uma ordem para que matasse todas as crianças. Então sua mãe deixa ele no junco. Moisés até então era um improvável, mas a nação de Israel foi oprimida pelo rei Faraó. E a Bíblia diz que numa certa feita eles clamam a Deus. E quando o Senhor ouve o clamor da nação, Ele desce para ouvir o seu povo. E sabe qual foi a resposta de Deus para a nação? Se chama Moisés. Moisés foi a resposta da nação de Israel. Israel estava sendo oprimido, então Deus envia Moisés, um improvável, que foi tirado das águas, para ser o que? O libertador do seu povo. Então aqui também eu deixo uma lição, aqui está uma lição para mim e para a sua vida. Talvez as circunstâncias mostram que nós somos um improvável. Eu não sei de onde tu foi tirado. Moisés foi tirado das águas, mas se tornou libertador para o seu povo. Eu não sei de onde você foi tirado, mas se você está nesse lugar, Deus está dizendo: seja a resposta para a sua nação, seja a resposta para a sua cidade. Aleluia. Ainda continuando, porque também não lembrar da vida de Davi. Irmão, se tinha uma pessoa que orava, era Davi. Quando você lê Salmos, você fica espantado com as orações de Davi. Eu separei alguns deles aqui. Olha que coisa incrível. Os Salmos de número 4. Em um trecho dos Salmos, Davi diz assim: ouve, Senhor, o meu clamor. Salmos de número 5, Davi diz assim: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Salmos de número 6, Davi disse assim: Senhor, não me repreenda na tua ira. Salmo de número 7, ele diz assim: Senhor, Deus meu, em ti eu confio. Salmo de número 13, Davi clama, dizendo: até quando, Senhor, se esquecerás de mim? Veja que a oração de Davi é momentos de altos e baixos, mas ele está lá se expressando a Deus. Salmos de número 23, que todos nós conhecemos, ele está no momento de bonança e diante das suas ovelhas dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo de número 40, aleluia, Davi nos ensina: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Salmo de número 42, Davi faz uma oração sobre a própria vida. A sua alma está abatida, a sua alma está angustiada, então ele entende que nesse momento ele precisava orar sobre ele mesmo. Ele diz: por que está abatida, ó minha alma? Porque te aflige dentro de mim. Confia em Deus, espera nele. Sabe, meus irmãos, há momento e há pessoas aqui que talvez precise dessa injeção, talvez precise fazer hoje essa oração de Deus. Você entrou aqui parecendo, aleluia, aquela galinha de Angola dizendo: eu estou fraco, não dá mais, não consigo, não vai dar certo. Deus está dizendo para você: usa as palavras da oração de Davi, mulher. Usa as palavras da oração de Davi, homem, e diz assim para você mesmo: por que você está abatido, a minha alma? Espera nele. É coisa de doido, irmão. Mas a oração, muitas das vezes, é essa luta contra quem? Contra você mesmo. Quando fala de luta contra você mesmo, Deus me levou agora num texto e me fez lembrar Jacó, na luta com Deus no Val de Jaboque. Oh, aleluia. A Bíblia diz que ele lutou com Deus
Analise o texto. Ele não lutou contra Deus, e lutou com Deus Jacó até que a alva subia. O que significa isso, irmão Tiago? A luta de Jacó no Val de Jaboque foi contra ele mesmo, porque ele era enganador, ele era suplantador. Então quando Deus faz que as coisas levassem Jacó para o Val de Jaboque, era para quê? Para ele lutar contra ele mesmo. Eu não sei para quê, por que Deus está me levando para esse caminho, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam lutar contra o seu próprio eu. Você precisa lutar contra você mesmo. Você precisa tomar posse dessa palavra. E hoje, aleluia, como profeta de Deus, eu quero ser esse ministro de Deus para a tua vida nesta noite. Lute contra você mesmo. Aleluia. Davi, veja como ele oscila nas suas orações. No Salmos 40, ele fala que devemos esperar no Senhor. Mas no Salmo 70, Davi diz: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Independente da oração, mas o que Davi nos ensina? Que em todos os momentos devemos orar. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Como dizia meu patrão no meu serviço, a oração tem que estar na veia, tem que fazer parte. Aproveita que nesse ano nós estamos no ano da metanoia, irmão. Coloca isso na tua vida como prioridade. Louvado seja Deus. Ainda continuando, lendo a Bíblia, eu achei Neemias. Quando nós olhamos Neemias nos ensina muitas coisas. Por quê? O capítulo 1 inicia dizendo que ele recebe uma notícia, e a notícia não era boa. Só que quando Neemias recebe essa notícia, o que ele vai fazer? Vai lá contar para os irmãos. Vou contar para meus irmãos. Não. Não, Neemias vai orar. Aqui está uma lição para nós, irmãos. Quantas notícias nós recebemos no dia? Faz uma pergunta para você hoje: quantas notícias ruins você recebeu hoje? De alguém? Ou você mesmo recebeu notícias sobre você mesmo? E o que você fez? Aqui está o segredo. Ainda não acabou o dia. E aqui está mais uma lição de Neemias para a nossa vida. Ore. A Bíblia diz que Neemias esteve orando e clamando e jejuando a Deus durante de 3 a 4 meses. E ele parte para a batalha. Deus colocou no coração de Neemias que ele precisava reconstruir os muros de Jerusalém. E sabe quantos dias Neemias reconstrói? Em 52 dias. O que eu aprendo com Neemias? Que quem ora mais, trabalha menos. Irmão, por favor, está comigo aqui? Neemias orou cerca de 3 meses. Mas para construir os muros, ele construiu os muros em 52 dias. Irmão, naquele tempo, vou dar uma melhorada. Naquele tempo não tinha engenheiro. Naquele tempo não tinha maquinário. Naquele tempo não tinha especialista. Não tinha. O que você enxerga nisso? Que a oração te dá estratégias para você fazer o trabalho. Eu vou mais além. Tem pessoas que ainda não acessou alguns lugares, mas com o seu pé, com o seu físico, mas através da oração, ela já acessou esses lugares. Antes de Neemias estar na cidade dos seus pais, com seus pés, com sua força,
O que chegou primeiro na cidade foi a sua oração. Foi o seu Deus com a visão de ótica dizendo: Neemias, você vai começar assim, você vai fazer assim, você vai restabelecer as famílias. Então, na oração, Deus deu a estratégia para Neemias. Irmão, para de andar sem direção. Para de começar e não terminar. Deus, através dessa palavra hoje, está dizendo: comece e termine. Ah, irmão Tiago, ainda não tenho estratégia. Porque não está orando. Ah, irmão Tiago, eu estou orando. Então ore mais. Mas eu já estou. Ora mais, irmão. Orar nunca é demais. Quem mais ora, mais próximo está de Deus. Quem mais ora, mais se aproxima de Deus. Quem mais ora, mais íntimo fica de Deus. Aleluia. Bora. Jó. Precisa nem falar, né, irmão? Jó perdeu tudo e tal, aquela coisa toda. Mas só um texto que me chamou a atenção no livro de Jó. Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, pastor. Quando o quê? Quando ele orava pelos seus irmãos. Eu vou falar de novo, meu irmão. Irmão, me ajuda a pregar, vem comigo no nome de Jesus. Vamos viajar na Bíblia. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus... Por quem? Inimigos. Não, irmão, não é pelos seus amigos não, eu falei errado. É pelos seus inimigos. Vamos lá. Vamos conferir? Coloca aqui para mim, por favor. Me ajuda aí. Jó 42, 10. Quem achou aí? Quem achou, por favor, lê para mim. Amigos? Quem tem uma tradução que está dizendo pelos seus inimigos aí? Positivo, meus irmãos, aqui, achei. É isso mesmo, desculpa. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Mediante toda a situação que Jó viveu, Jó nos ensina que foi através da oração que ele venceu as suas batalhas. Ainda seguindo na Bíblia, porque também não lembrar da oração de Abacuque. Abacuque, mediante a situação que ele estava vivendo, a cidade que ele morava, estava tudo tendendo a cair, a não ter mais jeito. Aí Abacuque entende que é nesses momentos que nós precisamos orar. Aí ele cita dizendo: ainda que a figueira não floresça, que as ovelhas sejam arrebatadas, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei, ó Deus de minha salvação. Louvado seja Deus. Agora vamos entrar no texto. No texto que nós lemos. Mateus capítulo 6. Versículo de número 6. Fala sobre secreto. E daqui a gente já parte para o final. Nós conseguimos enxergar em toda a Bíblia. Se tem algumas particularidades que nós aprendemos acerca da oração.
Mas aqui está uma das principais. Mateus capítulo 6, verso 6, fala do secreto. Jesus, quando ele veio nessa terra, ele veio para restabelecer alguns princípios que durante as gerações havia se perdido. Então ele começa escolhendo os seus discípulos, ele começa fazendo alguns milagres. E durante o ministério de Jesus, o que me chama muita atenção, irmãos, que Jesus ele sempre orava. Jesus ele sempre tirava um momento para poder estar orando. Qualquer circunstância, qualquer ocasião era motivo para Jesus orar. Jesus precisava orar? Não. Mas ele precisava estabelecer princípio. Para quem? Para quem ia dar continuidade no seu ministério. Então Jesus, entendendo isso, ele leva os discípulos, ele traz os discípulos para perto. Porque o verdadeiro discipulador é esse. Ele traz para perto. Porque quando o discípulo está perto do discipulador, ele enxerga, ele vê o que o discipulador está fazendo. Então Jesus, quando se reunia na mesa com eles, orava. Jesus, quando partia o pão, ele fazia questão de fazer isso na frente deles, porque eles estavam olhando isso. Em alguns momentos o Senhor se separava no monte, para quê? Para orar, e os discípulos estavam lá, mesmo às vezes sem entender muito bem o que estava acontecendo. Mas Jesus fazia questão de os discípulos estar perto dele. E o capítulo 5 vai falar que Jesus está no sermão da montanha. O capítulo 6 continua Jesus ensinando um sermão para quem? Para os discípulos. Estava acontecendo uma ocasião naquela época que as pessoas, eles oravam e oravam em praça pública. Eles jejuavam em praça pública. Eles ofertavam para as pessoas ver o quanto eles ofertavam. E o capítulo 6 nos ensina um segredo que Jesus conta aos discípulos. Jesus começa contando, dizendo para ele, quando vocês orar, não faça como eles, não, mas entra no teu quarto, aleluia, fecha a porta, fecha a porta. Senhor, eu imagino os discípulos, vem comigo por favor, essa parte é importante, você precisa entender. Fecha a porta. Aos discípulos pensando, agora ele vai orar. Olha a mente dos discípulos. Ele vai começar a oração. Adonai, Elohim, El Shaddai. Se fosse nos dias de hoje, Senhor meu Deus e meu Pai. Não. Deus começa a oração dizendo, Pai. A primeira palavra que Jesus ensina na oração é Pai. Olha a confusão na mente dos discípulos. Olha a metanoia acontecendo na mente dos discípulos. Não, mas não é. Não. No secreto, Ele quer ser seu Pai. Ai, irmão. Irmão, aqui está o tema da mensagem: o poder da oração no secreto. O poder da oração no secreto é quando você entende
naquele momento é só você e Ele. É que naquele momento não tem plataforma, não tem roupa bonita, não. Naquele momento é só você e Ele. Aí você entende, como diz o meu líder Fernando, que você não ora porque você gosta. Porque muitas das vezes nós não gostamos de orar. Mas você ora porque você precisa. Porque você reconhece o quanto você é falho. Então quando Jesus começa a oração, Ele começa: Pai, aleluia. Ele começa: Abba. Está acontecendo uma metanoia na cabeça dos discípulos. Não, mas não é. Não. No quarto, no secreto é Pai. Ele quer ser seu Pai. E eu sou o quê? Você é filho no quarto. Ele é pai e você é filho. E quando nós entendemos esse princípio, nós se derramamos na presença dele. Tem pessoas que choram, tem pessoas que rolam no chão como eu, tem pessoas que se esperneia, tem pessoas que puxam o cabelo quando tem, eu não tenho. Mas quando você entende que no secreto é você e ele, meu irmão, acontece aquilo que o pastor Fred disse aqui. O aion de Deus é o encontro do céu com a terra. Por quê? Porque você está no secreto. No secreto acontece o aion, aleluia, o encontro do céu com a terra. Não tem mais céu, não tem mais terra. Ali agora é você e seu pai. Irmão, eu estou falando isso aqui e tem pessoas que estão viajando, sabe por quê? Porque nunca tiveram intimidade com o pai. Deus nessa noite está dizendo para você que nunca teve intimidade com Ele. Chega na tua casa hoje, vai no teu quarto, fecha a porta e chama Ele, não de Senhor, não, chama Ele de Pai. Isso, Pai. Você não é órfão, aleluia, você tem um Pai. E fala para Ele aquilo que está acontecendo dentro do seu coração. Você precisa tirar para fora. Eu já falei isso, não sei se eu já falei aqui, irmão. Nós não fomos feitos para ser saco de lixo, para guardar lixo dentro de nós. Não. A não ser que você não esteja lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo. A Bíblia diz que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Se você é templo e se você é morada do Espírito Santo de Deus, você precisa entender que tudo isso que você tem guardado, mágoa, rancor, precisa ser curado. E como que vai ser curado, irmão Tiago? Quando você coloca para fora, diante do Pai. Aleluia. Isso mesmo. O que está acontecendo contigo é o que aconteceu comigo. Porque quando eu fiquei esse período de 6 meses em casa, sem pregar, sem ir na plataforma para falar, Deus me confrontou e disse: ora agora, lê a Bíblia agora. Eu falei: Senhor, por que o Senhor está falando isso comigo? Porque agora você não vai pregar, porque agora você não vai precisar falar algo para alguém, não. Aleluia. Irmão, entenda, a plataforma aqui vai ser só uma consequência daquilo que você vive no secreto. O que você vive lá, quando você está lá exercendo o seu sacerdócio no secreto, Deus que te expõe a plataforma, a sua intimidade com Ele no secreto. Quando você rasga suas vestes e chama Ele de Pai, Ele segue a oração modelo dizendo: é nosso. O Pai é nosso. Meu Deus, não é teu Deus não, rapaz, nem meu, é nosso. O que é isso, irmão Tiago? Unidade. A igreja precisa entender, aleluia, o quanto o Senhor precisa colocar no teu coração o valor da unidade. O Pai não é teu, o Pai não é meu, é nosso. Bora continuar para terminar. Santificado seja o teu nome. Esse trecho da oração modelo significa o quanto no secreto
nós devemos adorar Ele na oração. Irmão, você já sentiu isso? Quando você está se derramando na presença de Deus na oração, e Deus começa a te envolver, as palavras que saem de forma involuntária da tua boca é a palavra de adoração. Ah, irmão, pelo amor de Deus, você começa a engrandecer a Ele. Irmão, tem pessoas aqui que não viveu ainda isso, e eu estou olhando para a tua cara e tu está dizendo: eu quero viver isso, eu preciso viver isso. É isso que eu disse para Deus quando eu estava orando: Senhor, faz criar o sentimento deles. Aleluia. Você que é jovem, faz criar esse sentimento mesmo. Você precisa ter esse sentimento de quê? De quando você estiver no secreto, você sentir esse desejo, você sentir essa adoração te envolver. E quando Ele diz, aleluia, santificado seja o teu nome, Ele está dizendo, na oração você precisa, filho, ser levado pela adoração. Porque a oração é você com Deus. É como se você estivesse lá no quarto dançando com Ele, se envolvendo, aleluia, na presença dEle. Por favor, levante a sua mão por um minuto, adore a Ele, agradeça a Ele, por favor. Eu posso ouvir a tua voz, fala com Ele, clama a Ele, exalta a Ele, agradeça a Ele, porque você hoje pode viver o secreto. O véu se rasgou e você pode viver o secreto. Deus ocultou isso aos grandes e revelou aos pequeninos. O que? O segredo Ele conta no secreto para você. Se fôssemos abrir oportunidades, quantas lembranças você não teve quando você estava orando? Quantas coisas o Senhor não te deu estratégia, pastor, quando você estava orando? Aleluia. Eu estava lendo um livro esses dias. Eu ia falar sobre oração. Eu falei, vou ler um livro sobre oração. E aí, eu tenho um livro que se chama O Poder dos Casais que Oram. E durante esse tempo também que eu estive sentado aprendendo, eu coloquei no meu coração: eu vou estabelecer isso na minha casa. Eu vou orar com a minha esposa. Eu vou orar com o meu filho. Irmão, você não sabe isso, o quanto tem mudado a nossa vida. Se você ainda não teve essa oportunidade, em nome de Jesus, começa hoje orar com o seu marido. Começa hoje um momento de intimidade a Deus, no secreto com o seu marido, para você ver o que pode acontecer. Detalhe, o que dizia esse livro? Eles fizeram uma pesquisa. Eles separaram 40 casais. E esses 40 casais iam fazer um propósito de 40 dias de oração junto, pelo menos de 5 minutos ao dia. E a pesquisa diz que nas primeiras 2 semanas, os casais que estavam orando todos os dias aumentaram o seu nível de relacionamento, aumentaram o seu nível de romance um para com o outro. Aí, ó a dica aí. Entre tantas coisas que aconteceu, dos casais que conseguiram ir até o fim. Mas continuando para a gente finalizar, a oração ela te leva à adoração. Mas também o que chama a atenção na oração modelo é quando Jesus, contando o segredo da oração modelo, Ele diz: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. E nesse trecho dessa oração modelo, nós aprendemos com o Senhor que é necessário um desejo dentro de nós, que o reino do Senhor se manifeste nessa terra. Através de quem, irmão? Através de nós. E isso na oração.
Quem leu o livro O Avivamento no País de Gales, lembra que o jovem Robert, quando estava lendo a Bíblia, e quando ele leu um trecho dessa oração modelo, venha a nós o seu reino, diz o livro que ele ficou desnorteado em uma praça, orando a Deus e dizendo apenas esse trecho do versículo: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Quando ele cansou de ler esse trecho do versículo, aí ele falou assim: Senhor, me dá os galenses, Senhor, me dá os galenses, Senhor. Aí diz o texto do livro que o filho dele sai mais cedo da escola e vai para a praça, e quando ele começa a olhar, ele olha, é meu pai. E o pai passa orando e chorando e dizendo: Senhor, venha a nós o teu reino, me dá os galenses, venha a nós o teu reino, me dá os galenses. Essa é a oração de Robert. O que Deus faz quando esse homem se inflama, pedindo para que Deus desse a cidade, para que desse o país de Gales, melhor dizendo? A Bíblia diz que o Senhor não dá para ele o país, mas dá um jovem, e através desse jovem, todo o país é ganho para o Senhor. Aconteceu um grande avivamento porque um homem orou. Aleluia, você deve glorificar a Deus por isso. Irmão, se coloque de pé em nome de Jesus. Quero chamar aqui a equipe de louvor em nome de Jesus. E nós vamos orar. Nós falamos sobre oração, nós precisamos orar. Irmão, a equipe de louvor vai cantar um hino. Eu gostaria que você, aí no seu lugar mesmo, quem quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Quem quiser orar em grupo, pode orar. Mas que de alguma forma, nós pelo menos alguns minutos estivessem em oração. Para finalizar, o segredo da oração modelo, que Jesus conta aos discípulos: tudo é nosso. As ofensas é nossa. Aquela oração é um segredo que Jesus conta à sua igreja. Aquela oração é um segredo que Jesus conta para a sua noiva. Quando a noiva se reúne, ela precisa entender que o Pai é nosso. Quando a noiva se reúne, ela precisa entender que o pão é nosso, que as ofensas é nossa, que o livramento não é para mim nem para você, é para nós. Então a oração modelo do capítulo 6 de Mateus é uma oração e é um segredo que Jesus conta para você, para a sua igreja. Por favor, ore comigo. Por favor, eu gostaria de ouvir você clamar ao Senhor.